Oi, Clarissa. Vamos falar aqui agora de um tema bem interessante. Surgiu aí também notícias aí no ano passado, foi muito noticiado. São stock options, ou opções de compra de ações, né? Que é um instrumento que já era mais usado ali lá nos Estados Unidos e nos últimos anos também tem sido implementado com mais frequência aqui no Brasil, principalmente em companhias abertas. Basicamente, o que é essa stock option? Você outorga para um profissional na sua empresa ali, normalmente são executivos ou profissionais de maior destaque, né, mas não tem uma restrição para isso também, isso pode ser para profissionais no geral, o direito de adquirir ações da empresa e você estabelece, né, a companhia ela estabelece um preço pré-determinado para que esse direito seja exercido e ele tem normalmente que cumprir alguns requisitos ali e também um período de permanência, né, com vínculo na empresa que é chamado de vesting. E uma vez em que essas condições são atendidas, ele passa, né, a ter o direito de exercer a opção, só que ele, quando exerce a opção, ele tem que pagar por essas ações, então tem um caráter oneroso. E o que estava acontecendo era que a Receita Federal estava entendendo que só por adquirir a ação naquele momento, né, ele já teria então uma tributação, ele teria um valor, né, de acréscimo patrimonial e exigia que tivesse um imposto de renda na fonte, não é isso? Entendia que isso era um benefício, inclusive, remuneratório, e fazia ali já a retenção na fonte. Mas o que foi positivo, João, foi que houve um julgamento no STJ, em sede de repetitivo, em que ele reconhece que há um total caráter remuneratório, né, mercantil, nessa relação da empresa nesse momento. Porque pensa comigo, se a empresa vai lá e concede para você a possibilidade de você ser um alto executivo, eu quero que você vista a camisa, você faça a empresa crescer, então eu vou falar, olha, eu vou fixar aqui esse preço da ação que é hoje, por exemplo, em 10, se daqui a 5 anos, 2 anos, enfim, você puder essa ação crescer, né, o valor, a empresa crescer e a ação crescer junto, você vai poder, então, adquirir uma ação que vai estar valendo 20 pelo preço de 10. É até incerto naquele momento em que se dá a outorga se aquela ação vai valorizar ou não, porque aquilo ali está fora das mãos da empresa, né? Por isso é mercancia, porque eu só vou fazer a compra e a aquisição se ela fizer sentido para mim. Se chegar lá na frente e ela estiver valendo 5, eu vou preferir comprar no mercado, porque eu vou comprar essa ação com esse contrato. Então, assim, isso foi muito bem analisado pelo STJ, que deixou muito claro que se trata ali de uma relação totalmente mercantil. O ponto é que já tem decisão, já tem recurso ali, né, da Fazenda com relação a isso, eles já estão tentando levar o tema para o STF, e a gente vê que nos processos eles estão bem atentos ali, tentando manter a posição de que não há pagamento, porque muitas vezes o que você vê nos contratos é que em vez de haver ali um pagamento, ele faz um abatimento da quantidade de ações quantidade, o que é óbvio que isso é um pagamento, é a mesma coisa que uma dação em pagamento, né? Claro. Agora é interessante, esse julgamento que você falou do STJ, né, que foi lá em setembro do ano passado, o STJ até indicou que pode ter, em um outro momento, um ganho daquele participante do plano, né? Ou seja, ele adquire a ação, ele exerceu o direito. Naquele momento, por si só, ele ainda não tem ganho nenhum, porque ele não sabe o que, quando ele vender aquela ação no futuro, se ele vai vender com ganho ou com prejuízo, porque, de novo, está sujeito à oscilação do valor de mercado. Então, o STJ disse, se ele vender lá na frente com lucro, vai ter ganho. Agora, o mero fato de ele adquirir a ação não pode, né, ensejar ali imposto de renda. Você falou aí que a Fazenda ainda está discutindo esse assunto, está tentando recorrer. O STF, no passado, já falou que essa discussão era infraconstitucional, tá? Esperamos que mantenha, né? Que mantenha, né? Agora, essa outra situação que você comentou, né, em que pode ter um modelo de contrato em que você vai receber ações líquidas, né? Você vai receber um desconto, ainda assim, né, como você falou, vai estar presente o caráter de onerosidade, vai estar presente ali a voluntariedade na adesão quando foi firmado o contrato lá atrás, e vai estar o caráter não remuneratório. Aquilo ali não é remuneração pelo trabalho, né? É uma política de incentivo de longo prazo. Inclusive, é esse o nome que eles dão, né? E além dessa política, muitas vezes, o que acontece é que as empresas muitas vezes dão outros tipos de benefício, né? Outros tipos de ILP, né? Que é a sigla usada, e muitas vezes, no meio do caminho, há aditivos, né? Porque às vezes é muito longo o contrato e há mudanças ali, né, nos critérios, e que tem aditivos e que transformam, inclusive, às vezes um Phantom passa a ser de fato uma estoque, né, porque o Phantom, ele, o executivo, ao invés dele receber a ação, ele vai receber
o valor equivalente à ação. Ainda é um delta, né? É um delta, e muitas vezes seria só no líquido, mas ainda assim, o que você vê muitas vezes é ter essa troca do tipo, falando, não, a empresa não vai te dar dinheiro, ela vai passar a te dar, então, ações. Então, assim, e que não é dar, vamos lá, vou até... Pegar, né? Mas ela está vendendo por um preço-benefício, né? Por um preço já previamente fixado. Então, é muito importante que os executivos fiquem atentos a essas discussões, porque os valores envolvidos são altos, e é aquilo que você falou, a parte do ganho de capital, se lá na frente houver a venda com ganho de capital, isso é tributado, isso é indiscutível. Agora, pode nem haver um ganho de capital. E também tem a discussão sob o ponto de vista da pessoa jurídica, né, João? Ah, verdade, né? Porque a pessoa jurídica também, se o fisco entende que aquilo ali é uma parcela remuneratória, além do imposto de renda, ele também vai exigir contribuições previdenciárias e, né, até o pacote ali de contribuições de RAT, terceiro, se for o caso. Mas também isso tem sido discutido no judiciário, né? Tem decisões favoráveis ali, né? Indicando que, da mesma forma, se não tem caráter remuneratório, você não pode ter essa tributação das contribuições. E, além disso, também, né? Mesmo quando você faz se você entender ali que tem entrega desses benefícios, né? Ele é feito de uma forma não habitual, né? Eventual ou não habitual. Exato. E a própria legislação entende que esses tipos de valores entregues de forma não habitual, eles não se enquadram para fins de salário e contribuição, ou seja, não são tributáveis para fins previdenciários, né? Então o que a gente gostaria de chamar a atenção aí é que para esse tipo de relação entre empresa e executivo, às vezes até prestador de serviço, né? Não tem ali, é possível discutir tanto do ponto de vista do executivo que recebe, como do ponto de vista da empresa. Agora é importante, Clarice, só lembrando, a gente falou que foi o julgamento repetitivo, né, o caso do imposto de renda, mas ainda precisa entrar com a ação da pessoa física, o imposto de renda do estoque, a gente falou do repetitivo, mas tem que entrar com a ação ainda, então, se tiver essa situação. Tem. Porque não transitou, né, então... E da pessoa jurídica não tem nem sinal de repetitivo. Então, são matérias que ainda ensejam ali, né, o ajustamento de uma ação para poder resguardar esse direito, né? É isso. Ótimo. Obrigada, João. Boa tarde. Obrigado.